Luta e Melancolia. A gente está na análise do caso Dora, nós estamos no primeiro sonho, e o primeiro sonho, acho que o sonho é mais curioso, o segundo eu nem acho tanto, mas na sessão do segundo sonho, ele trata bastante da transferência, e a transferência é um tema importante para nós, a gente pode se deter um pouco nela. Ao mesmo tempo, também é um ponto interessante que ele trata na sessão do segundo sonho, que é o término de análise dela com relação a ele, e uma espécie de meia-culpa acerca da, da não identificação, da não identificação da transferência. Então vamos lá. Olá, Daniel. Eu vi um golinho de café para ver se meu sono vai embora. Daqui a pouco eu esquento. O ponto mais curioso do primeiro sonho é a tal da caixa de joias, a partir da qual o Freud vai dar todo o desenvolvimento interpretativo que ele julga que é necessário para esse sonho. Então é uma casa que está pegando fogo, eh, e o relato pequenininho, né, uma casa está pegando fogo, meu pai se acha diante de uma cama e me acorda, de minha cama e me acorda, eu me visto depressa, mamãe ainda quer apanhar sua caixa de joias, mas papai diz: "Não quero morrer queimado junto com meus 2 filhos por causa de sua caixa de joias". Corremos para baixo e assim que estamos fora eu acordo. A gente não leu a interpretação dos sonhos, mas eu remeti a leitura de vocês, algumas gravações que eu fiz com o meu grupo, nessa leitura que pode ser interessante, e o e o e os 2 princípios que o Freud, mobiliza para interpretar sonhos, pelo menos os 2 princípios que são mais importantes para ele, são o deslocamento e a condensação, que o Lacan acaba por chamar de metáfora e metonímia. Ou seja, não é porque a caixa de joias é a caixa de joias da mãe, que a caixa de joias não possa estar querendo dizer alguma coisa relacionada à Dora, né, que no fim das contas é o sonho da Dora. Ao mesmo tempo, pode ser que a caixa de joias não seja pura e simplesmente uma caixa de joias, mas a caixa de joias concentre o significado de uma série de outras imagens nela, né. Então o sonho, ele digamos que ele tem um nível de repressão mais baixo. Isso significa que, é mais fácil perceber as atuações do inconsciente no sonho, mas isso não quer dizer que o sonho não tenha nenhum nível de repressão, né, porque o sonho ele acontece, eh, não acontece num sono profundo, né, ele acontece numa espécie de meio que de caminho entre a consciência e a inconsciência. Então nesse sentido a repressão ela opera no sonho, o que faz com que, ao mesmo tempo em que o sonho possa ser material, segundo Freud, de análise do inconsciente, o sonho precisa ser interpretado como os sintomas precisam ser interpretados, né, os sintomas não são autoevidentes, como o sonho também não é autoevidente. E 2 maneiras que ele conclama para fazer essa interpretação, como eu disse agora, é a o deslocamento e a condensação, perceber, o que está sendo deslocado e o que está sendo condensado no sonho, de modo a interpretá-lo. Então, nesse sonho aqui, o ponto central para o Freud é a tal da caixa de música, a caixa de joias, e principalmente pela polissemia da palavra caixa de joias, né. Então, quando, um significado se condensa, ele, via de regra, se condensa, num significado polissêmico, né, porque
A condensação concerne a densificação, a densificação na imagem, acaba denotando uma polissemia. Então um indício, né, não necessário, mas um indício, útil, né, para perceber, algum tipo de condensação, concerne a observar no sonho qual tipo de imagem pode ser uma imagem polissêmica. Aí ele diz na nota 38, ele diz assim: "As palavras ambíguas são como um entroncamento na vida de associações. Se as agulhas do entroncamento são mudadas em relação ao que parece estar no sonho, chegamos aos trilhos em que se movem os pensamentos buscados e ainda ocultos por trás do sonho." De maneira geral, trazendo esse tipo de reflexão para a temática mais abrangente da melancolia, eu acho que nós poderíamos dizer que a melancolia ela opera por ambiguidades e ambivalências, né. A melancolia ela fala de maneira ambígua e ela sente de modo ambivalente. O que significa que a melancolia não é pura e simplesmente um estado de tristeza, mas é um estado de tristeza, que se faz, digamos assim, protegido, a partir das ambiguidades. Ou seja, explorando, do ponto de vista linguístico e imagético, uma certa ambiguidade. O que faz com que, um pouco como nós já vimos mais anteriormente, essa afinidade que a melancolia tem com a obra de arte, né, a afinidade que a melancolia tem com a poesia, com o romance, com as belas artes, com as artes visuais, porque, o que torna, via de regra, uma obra de arte interessante é justamente o fato dela ser capaz de concentrar, um conjunto de significados, ou seja, raramente uma obra de arte é interessante se ela não tem, uma concentração ambígua, alguma polissemia, né. Se você olha um prego e o prego é um prego, ele vai ser uma obra de arte um pouco árida, né. Então é preciso que esse prego queira dizer mais do que um prego, queira denotar ou mesmo quando ele diz apenas um prego, ele quer dizer, digamos, alguma dinâmica de dureza, alguma dinâmica de aridez, que concerne ao prego. E aí isso me remete a uma notícia que eu vi há poucos dias, que não tem muito a ver com isso, mas que mostra bem um mecanismo melancólico de convocação de ambiguidades funcionando, né. Estou me oferecendo aqui como estudo de caso, que é um garimpo, eh, de pregos na Floresta da Tijuca. Não sei se vocês viram essa notícia, é uma notícia curiosíssima. Tá havendo um garimpo de pregos na Floresta da Tijuca, e aí, a minha reação foi ficar atônito, né, como assim um garimpo de pregos? Até onde eu sei, garimpa-se ouro, garimpa-se prata, garimpa-se minério, mas, pregos não nascem na natureza. E aí foi descoberto alguma região na Floresta da Tijuca com uma concentração gigantesca de pregos, pregos de altíssima qualidade, ou seja, com muita concentração de minério de ferro neles, e que alguns pesquisadores estão atribuindo a possibilidade de ter sido alguma região em que se trocava ferraduras de animais, durante o Brasil colônia, durante o Brasil império, de tal maneira que, não havia a possibilidade de reaproveitamento desses pregos, mas hoje que nós temos um contexto de reciclagem, esses pregos podem ser reaproveitados. Então parece que as famílias vão lá e conseguem, coletar 40, 50, R$60 em prego por dia, né, o que, para quem, está passando dificuldades é uma coisa excelente. Então, essa região está, convocando, e a prefeitura está tendo dificuldade de reprimir as pessoas, um sem número de mineradores de prego em perímetro urbano, né. A Floresta da Tijuca é uma floresta urbana. Percebem, por que que isso é interessante, né? É interessante justamente para quem isso parece interessante, né. É preciso um certo nível de melancolia para achar esse tipo de coisa interessante. Mas o que é de interessante nisso? É justamente a ambiguidade dessa situação.
Ele é ao mesmo tempo curioso, ao mesmo tempo triste, ao mesmo tempo engraçado, ao mesmo tempo decadente, percebem? Tem uma concentração de ambiguidades que pode ser facilmente pode não ser facilmente interpretável, mas oferece, material à interpretação, né. É um lugar onde seria uma imagem, né, essa da do garimpo de pregos, seria uma imagem que, se fosse haver um deslocamento, ou a condensação de material reprimido, seria uma ótima imagem para isso acontecer, né. Eu consigo imaginar um escritor escrevendo uma alegoria sobre alguma coisa ou uma história em que tem algum tipo de elemento curioso com relação ao mundo atual, comentando, garimpo de prego, né. Não sei se ficou claro para vocês, espero que o exemplo não tenha atrapalhado a vida de vocês. O Freud, relaciona esse sonho com a vivência dela com o senhor K, porque ela tem o sonho, lá naquele lugar, né, no em L, que ele não dá o nome, só dá a primeira letra. L pode ser de, eh, sei lá, lagoa. E então Freud julga que tem razão para associar, essa caixa de joias com a relação dela com o senhor K. Evidentemente que o Freud vai, vou só completar o argumento da palavra, Rafael. É claro que o Freud vai procurar um sentido sexual nessa ambiguidade. Afinal de contas, eh, é sobre histeria que se trata, né. E e aí ele revela, o que para nós não é evidente, mas parece que é evidente no alemão, que a tal da palavra Schmuckkästchen, em alemão, que quer dizer caixa de joias, também pode ter um significado sexual, né, pode querer denotar o órgão sexual feminino. Dá para entender, né, de que maneira caixa de joias possa denotar o órgão sexual feminino, muito embora a gente não use esse tipo de analogia, a gente usa outras, né. Mas parece que em alemão isso é evidente. Aí o Freud interpreta: "Isso significa então que você estava disposta a dar ao pai algo que a mãe recusou a ele, e esse algo teria relação com joias". Né, a mãe não tem mais relação sexuais com o pai, ela inconscientemente se coloca na posição de suplência da relação da mãe com o pai, e evidentemente que em não podendo, realizar, esse desejo inconsciente de maneira completa, ela desloca o interesse dela, para a relação com o senhor K. Pode falar, Rafael, por favor. Eu acho que você já respondeu, é porque a questão da caixa de joias, né. Aí eu ia perguntar se no alemão tinha alguma coisa, porque do português essa analogia fica assim, mas é aquela torcida bem forte, porque essa analogia mais sexual seria mais, aqui com cálice, com taças, mas nunca vi essa analogia com caixa. Aí você falou do alemão, era isso mesmo. Ó, para mim até o cálice e a taça para mim já são misteriosas, já não fazem parte da minha habitualidade semântica, mas, eh, né, a questão é que cada contexto cultural faz analogias, de forma maneira diferentes, né. A gente tem uma série das nossas, mas dá para perceber, né, como essa analogia se faz, né, porque é alguma coisa preciosa, né, a virgindade é uma coisa preciosa,
O órgão sexual é alguma coisa preciosa, logo é alguma coisa que se protege como se protegem as joias, né? Fica relativamente evidente. Pode falar, Arthur, por favor. É nada, eu só ia falar a mesma coisa que o senhor tá falando, que eu trabalhava no Sul uma época, em Curitiba, e me disseram que lá eles utilizam esse termo que falam que lingerie, calcinha é porta-joias. Olha só, também é absolutamente inusitado para mim. Eu consigo entender por quê, né? Se chama porta-joias, mas poderia se chamar de porta-joias, mas né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu sou até um pouco engraçado, né? Mas aí seguindo para frente, ele faz uma segunda associação, uma segunda interpretação sobre o sonho, né? Porque a mãe quer salvar a caixa de joias para que ela não seja queimada. Isso é Freud interpretando o sonho da Dora. Para que a caixa de joias não seja destruída. Nos pensamentos oníricos, importa que caixa de joias não fique molhada. E esse molhada, para o Freud, também tem uma série de associações sexuais, e ao mesmo tempo remete a um campo semântico, que é um campo semântico da vida noturna, né? As crianças molham as camas, as pessoas com vontade de ir no banheiro, os idosos, quando perdem o controle da, da própria bexiga, molham a cama, né? A cama é um lugar onde a vida sexual de algumas pessoas se dá, né? Via de regra, a vida sexual das pessoas se dá na cama, e a vida sexual envolve umidez. E o Freud começa a perceber, na análise que ele faz da Dora, um incômodo que a Dora tem no que diz respeito a esses assuntos de natureza sexual, né? De que ela reprime esses assuntos, o que faz com que ela tenha dificuldade em enxergar determinados desejos que ela possa vir a ter, e ao mesmo tempo o Freud interpreta esse lugar da umidez na vida, da umidade, digamos, desculpa, da umidade na vida íntima da Dora, como alguma coisa que se dá de maneira geral para as crianças, que é justamente o processo de amadurecimento envolver deixar de molhar a cama, né? E molhar a cama como alguma coisa que concerne a um motivo de vergonha. E aí, mais para frente, ele diz assim, na página 258, ele diz assim: mas um beijo acontecer entre os dois, uns 2 anos antes. E certamente teria se repetido mais uma vez se a garota tivesse cedido a proposta. A questão oral para Dora, nós vemos que remete a um nojo, né? Ao fato dela imaginar a oralidade da relação do pai com a senhora K, e ao mesmo tempo sentir nojo, né, do senhor K quando ele, apesar de já tê-lo beijado uma vez, ela sente nojo do senhor K em determinado momento em que ele faz uma proposta e faz um avanço, né, por assim dizer, acho que tenta beijá-la novamente. Aí ele diz: se reúne por fim os indícios que tornam provável uma transferência para mim, já que também sou um fumante, chega à conclusão de que provavelmente lhe ocorreu um dia, durante a sessão, desejar um beijo meu. Esse foi o motivo que a levou a repetir o sonho de advertência e formar o propósito de abandonar o tratamento. Assim, coisas encaixam muito bem, mas em virtude das peculiaridades da transferência, subtrai-se à prova.
Nesse mesmo sonho, em que ela está num contexto de incêndio, ela sente cheiro de fumo, né? E o Freud reputa esse cheiro de fumo a essa cadeia associativa relacionada à oralidade, à boca, que é alguma coisa da qual ela sente nojo e alguma coisa que ela sente na boca do Sr. K. Né? Ela sente nojo e associa esse nojo também ao cheiro de fumo. E na presença do cheiro de fumo é alguma coisa que estabelece uma convergência entre o Freud e o K. Né? Como todos sabem, Freud é um fumante inveterado. Né? Diziam que o Freud fedia a fumo o tempo inteiro. Né? Fumava o dia inteiro. E ele tinha, para algumas pessoas agradável, para outras pessoas desagradável, um cheiro constante de fumo. De alguma maneira, se há uma transferência, depois ele vai perceber que há, né? Ele começa a produzir, a defender essa hipótese de que há transferência, uma transferência que ele não sabe administrar muito bem. Parte dessa transferência concerne também a identificar um elemento comum entre o homem a quem ela deseja, ao mesmo tempo rejeita, e o próprio analista, né? Que passa a ser alguém a quem ela, por transferência, possivelmente deseja e rejeita. Deseja no sentido da relação próxima entre ela e o Sr. K, né? Porque ela se afeiçoa aos filhos dele, eles passeiam juntos, têm uma relação agradável juntos, e ao mesmo tempo rejeita no sentido de que sente nojo, né? Os elementos desse nojo vão aumentando conforme essa análise do primeiro sonho vai se dando, né? Vai ficando mais claro de onde que esse nojo surge. Na página 261, Freud diz assim: chamo atos sintomáticos aquelas ações que a pessoa executa, como se diz, automaticamente, inconscientemente, sem atentar para elas, como que brincando, que acredita não terem nenhuma significação e que afirma serem casuais e irrelevantes, quando alguém lhe pergunta sobre elas. Aí ele fala sobre a bolsinha da Dora. A bolsinha bivalve de Dora não era outra coisa que não a representação dos genitais. E o modo como brincava com ela, abrindo, introduzindo o dedo, uma pantomima desembaraçada, mas inconfundível, daquilo que ela gostaria de fazer com eles na masturbação. O Freud faz associação entre a caixinha de música, a enurese, né, o fazer xixi na cama, e a masturbação como sendo pontos, ideias que se associam, imagens que se associam, como tendo características comuns, né? Como dizendo respeito à genitália e dizendo respeito à umidade. E parte dos elementos que o Freud congrega para fazer essa interpretação concerne a esse movimento, digamos assim, inconsciente e, ao mesmo tempo, meio compulsivo, de, enquanto fala sobre esse assunto, remete a esse assunto, desatentamente realiza com as mãos, no jogo com a bolsinha, movimentos muito assemelhados, produzindo uma imagem muito assemelhada à imagem da própria masturbação feminina. Aí ele diz na página 263, quem silencia com os lábios, fala com a ponta dos dedos, delata-se por todos os poros. É interessante que, nesse caso, ainda que essa interpretação pareça uma interpretação um pouco forçada, né? Essa confluência relativamente arbitrária de imagens comuns, né? Imagens que se associam por semelhança, todas elas, inegavelmente, têm alguma coisa em comum, muito embora colocá-las juntas contenha um elemento de arbitrário, essa dinâmica que o Freud faz com relação a ela, no texto, salvo no que diz respeito
a caixa de música, ele não oferece, me parece, essas interpretações todas para ela, né? Ele vai se dispondo a fazer essas interpretações. Essas interpretações me parecem que são tão úteis, são úteis para ele, muito embora possam soar arbitrárias, justamente porque, em procurando a trilha da associação, eles colocam na oportunidade de começar a desvendar o material reprimido, né? Então, se há uma maneira de acessar o material reprimido, é por pistas dadas pelo inconsciente. E o inconsciente opera como imaginação. Ele, apesar de reprimido, ele vai associando imagens semelhantes, ou vai associando imagens que têm relação de contiguidade, né? Alguma coisa que partilham, ou imagens que costumam aparecer juntas, né? Numa certa relação de causa e efeito. Então, se é possível, a partir daquilo que foi manifesto, que é menos reprimido, chegar ao que foi reprimido, no fim das contas, é preciso uma certa busca por associações de natureza sexual entre as ideias, né? A associação de ideias de natureza sexual entre as ideias. Por que de natureza sexual? Porque, no fim das contas, as ideias sexuais são aquelas em que os estímulos são mais intensos. Gente, a gente ficou falando de fazer xixi na cama e tudo mais, eu fiquei com vontade de ir no banheiro. Eu peço 5 minutos, já volto um instantinho. Oi, gente, voltei, desculpa. Ao mesmo tempo, é importante dissociar o Freud das interpretações mais folclóricas, né? Porque se vocês repararem bem, essa interpretação, essa busca associativa, né, que pode ser tomada como uma interpretação, é um dos caminhos realizados entre a ideia manifesta e a ideia reprimida. Mas não é o único, né? Pode ser feito de outras formas. Esse foi o modo como ele realizou esse percurso. Dificilmente as imagens não teriam um teor sexual na sua ambiguidade, né?
Dificilmente imagens que não têm um teor sexual, que não possam ser interpretadas como tendo uma ambiguidade de natureza sexual, elas se relacionam com material reprimido, né? Porque dificilmente nós reprimimos alguma coisa que não seja de natureza sexual. E o que reprimimos que não é de maneira sexual, via de regra, não tem relação com sintomas, né? Sabe, não nos atrapalha propriamente, não nos faz sofrer, não nos leva a uma melancolia, digamos assim, miserável, né? Para usar a expressão que ele utiliza no final dos ensaios sobre histeria. Mas, ao mesmo tempo, tem um elemento, como o Arthur lembrou, cultural, né? Deve ter um contexto. Também tem um elemento digamos assim, circunstancial, o tempo ao qual o Freud remete, né? E, ao mesmo tempo, também diz respeito, alguma coisa que precisa ser tomada em conta nesse tipo de associação, também diz respeito ao grau de sutileza que uma sociedade reprimida acaba não necessitando, né? Uma vez que não se trata de assuntos de natureza sexual, se desloca para imagens que são imagens um pouco ridículas, né? Como essa da caixa de joias. Talvez no nosso contexto, em que as imagens sexuais são mais próximas, para ser capaz de perceber uma imagem sexual com conteúdo ambíguo a ponto de ser associada e remetendo a algum tipo de repressão, teria que ter uma sutileza muito maior, né? Porque as imagens sexuais, no fim das contas, não são problemáticas para nós, né? Ou se são muito menos problemáticas do que são para o Freud e para Dora e para o contexto do começo do século XX. Então, dificilmente nós deslocaríamos uma imagem sexual para uma caixinha de música, ou para uma bolsinha, ou para uma taça, percebe? Porque nós podemos associar para imagens muito mais ambíguas, muito mais explícitas, e ainda assim resguardar ambiguidade, né? Digamos que se a Dora sonhasse com, sei lá, com um pênis, uma coisa mais explícita do que isso, impossível, ou sonhassem com uma vagina, percebe? Teria que ter alguma coisa mais sutil do que o pênis e a vagina para que se pudesse buscar uma associação com relação ao conteúdo reprimido, porque a imagem dos órgãos sexuais para nós é muito evidente. Então, nós podemos, ao mesmo tempo, revocar imagens evidentes, sem que essa evidência denuncie o material reprimido, né? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, isso muda muito pelo contexto, né? A Dora não tem acesso a... tem um momento do sonho em que o Freud vai interpretando e coletando informações da Dora sobre como ela obtém informações sobre a sexualidade. Então, uma das fontes dela é a própria senhora K, com quem Freud percebe que a Dora desenvolve um afeto de natureza homossexual. E se sente traída pela senhora K, uma vez que a senhora K revela uma série de segredos que ela conta para a senhora K no âmbito de confiança, se não amorosa, pelo menos amical, né, de amizade. E aí depois as enciclopédias, né? Ela buscava a enciclopédia na biblioteca do pai e lia a enciclopédia com culpa, né? Quem, no nosso contexto, lê uma enciclopédia com culpa? Quem, no nosso contexto, tem enciclopédia, né? E vê enciclopédia com culpa? Né? O nosso contexto, a pessoa jogaria a informação sexual no Google e teria imagens de sexo explícito a poucos minutos, percebe? E provavelmente essas imagens não provocariam culpa. Ou seja, o tipo de simulação
que o inconsciente faz no nosso contexto, demanda um grau de sutileza muito maior. Invoca imagens muito mais explícitas, e justamente porque nós temos um cancioneiro de imagens explícitas, é que as nossas associações, quando o inconsciente se manifesta, são muito mais sutis. Sutis num âmbito explícito. É isso que eu estou querendo dizer. Está fazendo sentido para vocês? Então, para vocês não tomarem o Freud folcloricamente. Tanto no sentido de uma espécie de arbitrariedade, que é, uma caixinha de música, ele está vendo uma vagina na caixinha de música, ele é um velho maluco, um velho perverso, um velho tarado. Percebe? Não é esse o caso. Ele percebe a associação na caixinha de música porque a sociedade é de tal maneira reprimida que produz esse tipo de analogia, que é uma analogia estapafúrdia. Percebem? Esse é o ponto. Numa sociedade menos reprimida, ou reprimida de uma maneira diferente, talvez a nossa sociedade nem seja propriamente menos reprimida do que a do começo do século XX. Mas uma sociedade cuja repressão se dá de outra forma, esse deslocamento estapafúrdio não vai acontecer. Né? Nós não precisamos olhar para uma bolsinha e imaginar que existe um deslocamento de sentido da bolsinha, do órgão, da vagina para a bolsinha. Porque, por mais que a masturbação feminina possa ser um tabu ainda em alguns contextos, não se dá numa intensidade muito menor do que se dá no contexto da Dora. Esse é o ponto. Está fazendo sentido para vocês? Então tá. Isso para calibrar e não permitir que vocês façam... Claro que o Freud pode ser interpelado em uma série de coisas, mas vocês não façam interpelações absurdas, né? Com relação ao sentido do texto dele. Vocês conseguem entender o sentido do texto dele. Então, na página 265, ele diz assim: os sintomas histéricos quase nunca aparecem quando as crianças se masturbam, mas apenas na abstinência. Eles são substituto para a satisfação masturbatória. E o anseio por esta continua no inconsciente enquanto não aparece outra satisfação mais normal, quando esta permanece possível. A condição para isso é a possibilidade de cura da histeria mediante casamento, ter curso sexual normal. Se a satisfação no casamento é removida novamente, talvez por coito interruptos, estranhamento psicológico, a libido procura de novo seu velho canal e se manifesta mais uma vez em sintomas histéricos. Com isso, mais uma vez, né, também calibrando o sentido do texto, para que fique mais claro, com isso, Freud não está dizendo que a masturbação se dá apenas de maneira substitutiva ao intercurso sexual. A gente pode pensar isso, o Freud é um sujeito absolutamente genitalizado, né, com pouquíssima compreensão das perversões ou dos modos pelos quais o prazer se obtém, e nesse sentido ele é incapaz de entender que as pessoas são capazes de obter prazer sexual genuíno na masturbação. Não é isso que ele está dizendo. Né? Ele não está dizendo que as pessoas não possam obter prazer sexual genuíno na masturbação. O que ele está dizendo é que parte do sentido da masturbação, não ele inteiro, mas parte do sentido da masturbação é subtraído ao do ato sexual. Deixa eu ver o que a Gabriela falou. Não tem problema. Pode escrever textos que eu leio e respondo. Importante que você esteja aqui conosco. Ficou claro esse sentido também? Então, num contexto de frustração sexual, a masturbação pode aparecer. Mas isso não quer dizer que ela não seja um ato sexual nele mesmo. Né? Só quer dizer que parte do sentido da masturbação foi tomado ou desenvolvido a partir de uma frustração sexual. E é por isso que ele diz que
existe uma relação de amenização entre o ato sexual e a masturbação e os sintomas histéricos. Isso não quer dizer que os sintomas histéricos não possam aparecer em pessoas que têm relações sexuais. Isso só quer dizer que, com pessoas que têm relações sexuais, existe uma divisão, digamos assim, do tipo de estímulo que é desenvolvido no sintoma histérico. Ou se nós falarmos em termos de melancolia, que fica mais claro para nós, né? Não existe propriamente uma antítese entre sexualidade e melancolia, percebem? Ou ato sexual e melancolia. O próprio ato sexual, a própria sexualidade, pode ser revestida de um sentido melancólico. A grande questão é que a sexualidade, ela, digamos assim, conclama vitalidade, conclama energia, conclama excitação, que é retirada da melancolia, percebem? Então, num certo sentido, por mais que a melancolia ela possa conferir um significado diferente para o ato sexual, a melancolia, ela retira, digamos assim, vitalidade do ato sexual, né? Ela esvazia, em certo sentido, parte da vitalidade do ato sexual, dando a ele um significado diferente. Quando a gente começa a investigar mais os fenômenos ligados à erótica, o que a gente vai perceber é que a erótica, ela, digamos assim, complexifica o ato sexual, ou a sexualidade, ou o que for, né? De certa maneira, qualifica, torna ele um pouco mais sofisticado. E isso se deve justamente pelo fato de que se acrescentou uma certa aura de melancolia a alguma coisa que, de certa maneira, tende a esvaziar a melancolia. Percebem? Então, se vocês comparam, por exemplo, imagens eróticas com imagens pornográficas, as imagens pornográficas elas podem provocar melancolia em quem a vê, principalmente se a pessoa não tem uma disponibilidade com relação a ela. Mas, via de regra, a imagem pornográfica ela tem uma baixa elaboração melancólica. São imagens em que as cores são muito vívidas, em que os atos são repetitivos de uma maneira um pouco infantil. Os barulhos, os sons, né, são sons exagerados, percebem? Diferentemente de imagens em que se associa a um contexto de elaboração erótica dessas imagens, em que existe mais sombreado, há mais uso do preto e branco, os sons são menos agudos, as repetições elas encontram mais variação, percebem? Então se pode dizer que numa sociedade, digamos assim, em que os prazeres sexuais são desenvolvidos, esses prazeres eles acabam sendo dependentes de uma cumplicidade com a melancolia. Porque a melancolia ela é capaz de fazer com que esses prazeres, muito embora eles tenham que dividir intensidade com ela, eles, de certa maneira, qualificam esses prazeres, né? Tornam esses prazeres mais intensos no que diz respeito à qualidade deles, né? Não sei se vocês estão caminhando comigo. Então, existe um vínculo entre o sexo, né, o ato sexual e a melancolia. Existe uma divisão
por assim dizer, uma certa consumição de energia sexual dentro do fenômeno melancólico, isso pode requalificar a sexualidade, né? A melancolia é capaz de requalificar a sexualidade, mas, ao mesmo tempo, a melancolia também pode boicotar a sexualidade, né? Não no sentido de... Talvez a melancolia não boicote a sexualidade como um todo, mas claramente a melancolia pode boicotar o ato sexual, né? Ou seja, os significados próprios dela e as perversões desenvolvidas por ela podem ser de tal maneira extensiva, né? Frequente, que o ato sexual começa a perder sentido, né? O ato sexual em si, ou pelo menos, se nós não quisermos utilizar essa terminologia, porque hoje os debates complexificam esse tipo de questão, a genitalidade pode começar a perder sentido, mas, ao mesmo tempo, dificilmente no mundo de hoje nós diríamos que existe algum problema no que diz respeito a isso, né? Só quer dizer que as coisas estão se dando de maneira diferente. Mas no que diz respeito à política do... Gabriel fez um comentário. O Berlink, eu estava dando uma lida em um artigo sobre, e ele trata a melancolia como manifestação essencial da sexualidade. Aí fica aquele ponto. Enquanto parte da melancolia e sexualidade viram algo comum ao ser humano, foi o que eu entendi. Nesse sentido, acho que nós estamos até falando de coisas parecidas. Mas o que eu estou querendo dizer é que, numa certa dimensão, a melancolia ela é capaz de, digamos assim, ou ela se move, num certo sentido, acumulando e concentrando energia que é retirada do ato sexual. Esse é o ponto. Isso não quer dizer que a melancolia não possa devolver essa energia ao ato sexual. Mas ela devolve essa energia ao ato sexual na forma de elaboração do sentido do ato sexual. Percebe? Conferindo ao ato sexual uma nova dimensão. Uma dimensão estética, uma dimensão de elaboração dos prazeres, uma dimensão um pouco mais perversa. Percebe? É nesse sentido. Então, de maneira geral, acho que você pode dizer que a melancolia e a sexualidade são uma coisa só. Mas enquanto a sexualidade ela tende ao ato sexual, pelo menos de uma maneira um pouco mais trivializada, a melancolia não, né? A melancolia, num certo sentido, ela interrompe essa naturalidade com que a sexualidade, os estímulos redundam no ato sexual. O que faz também com que, em sociedades em que a sexualidade ela é desenvolvida, a melancolia tenha muito a contribuir, porque ela transforma o ato sexual em alguma coisa que não é simplesmente trivial, né? Porque o ato sexual trivial, ele sem querer desmerecer os animais, ele tem uma dimensão, digamos, um pouco simples, né? Um pouco animalesca, que para nós não é satisfatória, né? Ou se é satisfatória durante muito pouco tempo, né? Uma vez que a sexualidade ela produz uma cultura, essa cultura também qualifica o ato sexual. As pessoas começam a comprar velhinhas, põem uma musiquinha do Kennedy, compram roupões de seda, né? Manda as crianças para a casa dos pais, né? Por quê? Porque, percebe, existe um revestimento melancólico que concerne a essa potencialização do significado trazida por uma certa tristeza, por uma certa elaboração, que torna aquilo que vai acontecer muito mais importante, muito mais especial, muito mais prazeroso. Porque se não fosse a melancolia, no fim das contas era só, percebe? Só o ato sexual, a genitalidade nela mesma, né?
E não é isso que os humanos buscam, né? Então, é isso que eu quis dizer. E nesse sentido, eu não acho que haja uma divergência propriamente dita entre o Berlink. Mas se você quiser dividir o link do artigo do Berlink com os colegas, talvez eles queiram ler. Pode ser uma boa referência complementar. Então, acho que esse assunto ficou mais ou menos claro, né? Aí vamos para a parte do 266. Ele diz assim: já sustentei anos atrás que a dispneia, as palpitações da histeria e da neurose de angústia são apenas elementos desprendidos do ato do coito. Em muitos casos, como no de Dora, pude referir o sintoma da dispneia, da asma nervosa, a mesma causa precipitadora à escuta do intercurso sexual dos adultos. Perfeito. Então, digamos, a histeria da Dora, em reprimindo ideias sexuais, faz com que haja uma sintomatologia que faz com que a sexualidade apareça, mesmo sem ser convidado. Então, na dispneia, nas palpitações, né, em várias manifestações fisiológicas, que são manifestações fisiológicas que aparecem durante o ato sexual. Então, se a ideia que ela quer evitar é a ideia do ato sexual, e essa é a ideia que faz com que ela sintomatologize, com que ela desenvolva sintomas, esses sintomas eles vão esconder características que são atinentes ao ato sexual. Tem uma nota de rodapé interessante, que diz que a Dora, quando era pequenininha, era muito levada, muito sapeca, terrível. E aí o comentário é que ela tinha sido realmente uma criatura selvagem. Quando ela começou a ter asma, ela começa a se tornar quieta e comportada. O Freud interpreta esse sintoma da asma como sendo a virada dentro da infância da Dora para uma certa inconsciência acerca da sexualidade, uma certa inconsciência acerca da existência dos atos sexuais. Então, de tal maneira que a asma surge para a Dora como a presença de uma vida, né, de uma existência que não vive apenas para fazer o que tem vontade, mas que também esconde seus desejos. Esse é o ponto, né? A asma, no fim das contas, é um modo, segundo Freud, né, pelo qual a Dora, ou é um marcador biográfico na Dora, de quando a Dora começa a ser uma criatura que também reprime seus desejos, reprime, uma vez que aparentar a sexualidade para os outros, né, para os pais, para os coleguinhas, para as criadas, já é alguma coisa que a marca com um certo componente de culpa. Percebe? Então, não é necessário que seja asma, né? A asma é utilizada como uma espécie de marcador temporal. Poderia ser algum outro tipo de inconveniente, né? Alguma manifestação inconveniente. Então, medo de dormir sozinha, continuar fazendo xixi na cama para além do tempo normal, habitual de outras crianças, chorar sem motivo, percebe? Começa a existir, para aquela criança, indícios de que existe algo que precisa ser escondido do outro, né?
Ou seja, começa a existir, digamos assim, fragmentos que começam a formar o sentimento de culpa diante da sexualidade. Aí eu marquei uma nota na página 270 que eu fiquei absorto. Ele fala do catarro, né? Da vergonha que a Dora tem, da possibilidade de ter corrimentos vaginais, e associa esses corrimentos vaginais à doença sexualmente transmissível do pai, que transmite à mãe. Então ela delira de maneira íntima, né? Inconsciente, de que ela mesma poderia ter sido contaminada. Mas o que me causa mais surpresa é saber que catarro tem uma origem grega. Nunca imaginei que catarro fosse uma palavra grega. Catarros. Olha só, quando a gente nem pensa. Então, saibam disso. Que a palavra catarro é praticamente a palavra grega literalmente. Catarros. Catarro. Né? Vivendo e aprendendo. Aqui na página 271 tem um comentário que eu julguei meio curioso, mas depois eu me desfiz julgando que tem problema de tradução. Eu não fui no alemão para verificar, nem fui na outra tradução, mas eu acho que tem um problema de tradução. Ele diz assim: o orgulho pela forma dos genitais constitui em nossas mulheres um elemento especial de sua vaidade. Quando são cometidas de doenças consideradas capazes de inspirar aversão ou até mesmo nojo, tem efeito incrivelmente mortificante, diminui a autoestima, torna a mulher irritadiça, sensível e desconfiada. É claro, né? Ninguém quer que os órgãos sexuais estejam adoecidos. Mas a ideia de que há um orgulho pela forma dos genitais me pareceu uma afirmação meio estapafúrdia, né? Então, eu julguei que talvez fosse uma espécie não sei se orgulho, mas de bem-estar pelo estado dos genitais, talvez, né? As pessoas sentem orgulho, orgulho talvez seja uma palavra um pouco forte, mas as pessoas se sentem bem quando os seus genitais estão num bom estado, né? Talvez vocês passem por essa, não sei se vocês estão usando uma tradução diferente da minha, isso possa causar algum... Me parece que essa interpretação meio estapafúrdia, se foi isso. Quer dizer, se esse for o sentido do texto, eu acho que é um trecho estapafúrdio do texto. Mas eu acho que talvez não seja uma interpretação correta. Acabamos o primeiro sonho. Vamos para o segundo sonho. O segundo sonho, vou ler para vocês. Eu não vou prender muito nele, porque o mais importante para mim não é o segundo sonho, são as consequências relacionadas à interrupção da análise e as reflexões do Freud sobre a transferência. Mas ele resume assim o segundo sonho. Estou passeando numa cidade que não conheço. Vejo ruas e praças que são novas para mim. Chego à casa onde moro, subo para meu quarto e lá encontro uma carta de mamãe. Ela diz que, como eu saí de casa sem meus pais saberem, ela não queria me escrever dizendo que papai estava doente. Agora ele está morto. E se você quiser, pode vir. Vou para a estação de trens e pergunto umas 100 vezes: onde é a estação? Sempre me respondem: 5 minutos. Então vejo um bosque cerrado à minha frente. Entro nele e lá pergunto a um homem que encontro. Ele me diz: umas 2 horas e meia. Ele se oferece para me acompanhar, eu recuso e vou só. Vejo a estação de trens à minha frente e não posso alcançá-la. Nisso há a sensação de angústia habitual, quando não podemos seguir adiante nos sonhos. Então me acho em casa, devo ter andado de trem, mas não sei nada sobre isso. Entro no cubículo do porteiro e lhe pergunto por nosso apartamento. A criada abre a porta e responde: sua mãe e os outros já estão no cemitério. As interpretações do Freud, para além das associações de ambiguidade sexual explícitas, concernem ao desejo inconsciente de Dora
num certo sentido, de se livrar do pai e arrumar arrumar um homem para ela, né? Ou ficar com o Sr. K para ela. Ou seja, sair do imbróglio familiar, escapar do imbróglio familiar e estabelecer uma vida nova, uma vida dela, né? No fim, esse sonho serve para quê? Serve para o Freud enrolar um pouco na análise e ser tomado de surpresa quando ela quer interromper a análise. De alguma maneira, o mais interessante desse sonho é o fato de que ele distrai o Freud do fenômeno da transferência que está vindo e se tornando interpelador com relação a ele, né? Ou seja, esse sonho funciona para mim, usar uma terminologia própria de Olimpíadas, né? Funciona como um corta-luz. Não sei se vocês estão habituados com esse tipo de terminologia, mas que é quando um jogador se coloca na frente do outro, do marcador, para que alguém passe por trás, né? Chama-se corta-luz. Pelo menos se chamava na minha época. No fim das contas, esse sonho funciona como um corta-luz para o tipo de volta que a Dora vai dar no Freud. Ou seja, existe esse sonho, ele vai elaborar esse sonho relativamente trivial, e o esforço dele de interpretar esse sonho, que não produz grande, digamos assim, impacto clínico, serve para que a Dora amadureça a ideia de interromper a análise, e essa surpresa faz com que Freud não tenha muito o que dizer para ela diante dessa interrupção. E aí esse momento do texto que é bem interessante. Não sei se, antes de entrar nesse pedaço, eu queria comentar com vocês uma outra coisa. Eu disse a vocês que um dos elementos que, pelo menos para mim, na análise desse texto, é explícito, é a hostilidade. O Freud é bastante hostil. Hostil de uma maneira um pouco misógina, talvez uma misoginia própria aos homens do tempo dele, né? E uma hostilidade a ela, né? E curiosamente ele não aborda a própria transferência dele com relação a ela, né? Inclusive ele meio que se defende do texto dizendo: eu tento conduzir as análises da maneira mais objetiva possível, não me prendo muito nesse tipo de questão, né? Não é o meu forte, muito embora eu tenha identificado a transferência, não é bem o meu forte ficar pensando na transferência. Quando, na verdade, o caso tem uma série de componentes que levam uma interpretação de transferência dele com relação a ela bastante significativa, né? Percebe? Ele meio que deseja que ela encontre analogia entre o Sr. K e ele. Ele inconscientemente deseja que essa analogia se dê pelo cheiro do cigarro. Ele deseja que ela perceba nele umidade, que é uma umidade sexualmente interessante, assemelhada do K. E, no fim das contas, pode ser que isso exista, mas se existe de maneira bastante tênue, né? Uma transferência relativamente tênue. E só não é tênue o suficiente a ponto da Dora atuar sobre ela, né? Então, nesse sentido, é que eu digo que parte dessa hostilidade, e essa hostilidade pode ser diretamente ligada ao fato de que ele não percebe a dependência afetiva e a admiração pessoal
que ele gostaria da Dora com relação a ele. E essa hostilidade, ao mesmo tempo que tem um elemento ruim, que concerne a teoria do trauma, como nós conversamos já nos encontros anteriores, tem um elemento positivo, que é perceber os ganhos secundários dos sintomas, né? Ou seja, a hostilidade não é de todo ruim, né? Em alguns momentos a hostilidade é mais positiva do que o contrário da hostilidade, um sentimento de disponibilidade. Mas, de alguma forma, me parece que esse sentimento de hostilidade, que permitiu que o Freud percebesse ganhos importantes do ponto de vista epistemológico, da epistemologia, da psicanálise, também cega o Freud no que diz respeito à transferência, né? De certa maneira, ele não percebe o desejo inconsciente dele com relação à Dora, que é natural, né? Que ele se interesse pela Dora, e, ao mesmo tempo, ele não percebe o desejo inconsciente dele de ser desejado pela Dora, né? Esse seria a minha traquinagem com o Freud nesse final de caso, que provavelmente ele ia detestar. Mas eu ia poder dizer para ele, o seu incômodo é diretamente proporcional à verdade da minha interpretação. Aí fica mais puto ainda. Mas vamos aqui para o texto, na página 299. Ele pergunta, quando você tomou a decisão? Aí a Dora diz, há 2 semanas, creio. Isso parece vir... Aí ela elabora. Isso parece vir de uma empregada doméstica, de uma preceptora. 2 semanas de aviso prévio. Havia uma preceptora que tinha dado o aviso prévio quando visitei os K em L, no lago. Isso, se eu não estou enganado, o Freud diz. Ela diz para ele, olha, quando você tomou essa decisão? Ela diz, há 2 semanas. Aí o Freud fica numa posição defensiva e diz, nossa, isso parece vir de uma empregada doméstica, de uma preceptora, que está me dando 2 semanas de aviso prévio. É uma maneira de certa maneira, de agredi-la, ao mesmo tempo de se defender da posição dela, né? Estão caminhando comigo? Estão entendendo? E aí ela diz, né? Ela, diante dessa pequena agressão que o Freud faz com relação a ela, que é uma agressão inconsciente, né? Espontânea, me parece, ela diz, havia uma preceptora que tinha dado o aviso prévio quando visitei o K em L, no lago. Sim, você ainda não falou dela. Fale, por favor. Aparece a figura da preceptora. E a figura da preceptora, que é alguma coisa que deveria ter aparecido antes, só aparece no momento em que Dora já está decidida a interromper a análise, percebe? Ou seja, esse segundo sonho funciona como um corta-luz para a ideia da preceptora, que só vai aparecer nos finalmente. Estão caminhando comigo? Estão entendendo? Tá. E aí ele diz, ela vai contar a história da preceptora. Havia uma jovem na casa, era a preceptora das crianças. Então aí a preceptora falou com ela. Então me contou que o Sr. K havia se aproximado dela numa época em que a esposa estava ausente por várias semanas. Havia-lhe feito a corte e pedido que ela lhe agradasse, pois ele nada tinha com sua esposa. São as mesmas palavras que ele usou para cortejar você, que lhe fizeram dar uma bofetada nele. Sim, ela cedeu, mas pouco depois ele não lhe deu mais atenção, e ela o odiava desde então. E essa preceptora tinha avisado que iria embora. E essa preceptora tinha avisado que iria embora? Não, ela ia avisar. Disse que quando se sentiu abandonada, escreveu para casa e contou o episódio aos pais, que são gente decente e vive em algum lugar da Alemanha. Eles exigiram que ela deixasse a casa imediatamente, e depois, quando ela não fez isso, escreveram dizendo que nada mais queriam com ela, que ela não podia mais voltar para casa. E por que ela não foi embora? Ela disse que ia esperar um pouco para ver se o Sr. K mudava. Não aguentava viver daquele modo. Se não visse nenhuma mudança, ia dar o aviso e partir. E o que foi feito dessa garota? Sei apenas que foi embora. Não teve um filho dessa aventura? Não. A Dora já tem uma posição resistente no que diz respeito ao K, por causa do imbróglio do pai dela com a senhora K.
Com essa história da preceptora, ela meio que tem a evidência de que o K é meio, como dizem hoje em dia, um boy lixo, né? Que ele não deixa as coisas muito claras e se aproveita da vontade das pessoas de terem uma relação romântica com ele. E depois ele não age direito. Só que, curiosamente, esse ponto essencial da narrativa, a Dora reprime. Percebem? De tal maneira que se preserva nela, produzindo sintoma, um desejo realizado pelo K. E aí, continuando. Pude dizer a Dora: agora conheço o motivo para a bofetada com que você respondeu a propósito. Não foi uma ofensa de atrevimento, mas vingança por ciúme. Quando a garota lhe contou a história dela, você ainda se valeu de sua arte de pôr de lado o que não combinava com seus sentimentos. Mas no momento em que o Sr. K usou as palavras "nada tenho com minha mulher", que havia dito também a preceptora, novos impulsos foram despertados em você e a balança virou. Né? Ele usou as mesmas palavras que ele usou para enrolar a menina, né, a preceptora, com ela. Ou seja, ela diz: eu gostaria que ele tivesse um sentimento um pouco mais contínuo com relação a mim. Mas ele está usando o mesmo vocabulário que ele utilizou para a menina que ele simplesmente teve uma relação sexual e abandonou. Você disse a si mesma: ele ousa me tratar como uma preceptora, uma empregada. A esse momento ficou enfático. Gostaram da interpretação? Essa afronta ao amor próprio se juntou ao ciúme e aos motivos sensatos conscientes. Era demais. Como prova do quanto você é influenciada pela história da garota, vou lhe mostrar as várias identificações com ela, no sonho e em seu comportamento. Você disse a seus pais o que tinha ocorrido, o que até agora não havíamos compreendido, assim como a preceptora escreveu e contou aos pais. Você me deu o aviso prévio de 2 semanas. Como faz uma preceptora? A carta do sonho que lhe permitiu voltar para casa é uma contrapartida da carta dos pais da garota proibindo-a de voltar. Enfim, esse é um momento importante da interpretação do sonho, que o Freud ficou um tempão interpretando sem ter o componente central, que é a carta. Né? Percebe? A carta tem um elemento central nesse sonho. Como assim? Não entendi nada, desculpa. Explica um pouquinho. Não entendi o que está ligado à situação da preceptora diretamente ao fato dela. Você está falando sobre ela, tipo, dizer que não vai mais se tratar com Freud. Eu não entendi a ligação, não peguei. Dora comunica ao Freud e não vai mais se tratar com ele, porque o tratamento não está dando resultado. Mas o elemento central, para que pudesse ter algum tipo de resultado na interpretação do segundo sonho, ela não deu. Ela só deu no momento em que ela avisou que terminaria a análise. Esse é o ponto. Então, a minha interpretação com relação a isso é que a Dora dá uma ludibriada no Freud, percebe? Que, no fim das contas, se o Freud é bom e ele é capaz de revelar os motivos inconscientes, os desejos inconscientes, ele deveria ter sido capaz de, mesmo que inconscientemente para ela, de fazê-la lembrar desse componente central para interpretar o sonho anterior. Esse é o ponto. E esse sonho, quer dizer, e esse componente central não é central só para interpretar o sonho, é central para interpretar a rejeição dela com relação ao K. Percebe? Ela não rejeita o K. Ela é exigente demais e o Freud vai perceber que ela se tornou exigente demais porque ele não deu atenção à transferência. Percebe? Mas se eu estou certo,
ela é exigente demais porque o Freud não deu atenção a dois aspectos da transferência. O desejo dela com relação a ele, que não parece bastante significativo, mas existe, e o desejo dele com relação a ela. Percebe? Que se manifesta na relação dos dois como hostilidade. Que tem um uso epistemológico para ele. Mas o uso epistemológico para ele é bom para ele, não é bom para ela. Percebem? Se ele fosse capaz de perceber a própria transferência, o nível de hostilidade diminuiria, a teoria do trauma não seria tão desgastada, mas talvez ele não percebesse com tanta clareza a teoria dos ganhos secundários, mas digamos que a disponibilidade interpretativa com relação a ela ia ser menos impaciente. Então é provável que elementos importantes dessa análise aparecessem e não aparecessem só no último momento, né? Seria esse ponto. Pode falar, Rafael, manda bala. O que eu tava com dúvida era nessa questão, porque parece muito que ele mandou essa última na lata de que ele, enfim, ela achou o ponto do trauma, que eu fiquei meio que assim, que ele fala que ela falou, tá, ficou calada, falou, tá, bom ano novo e não voltou mais. Aí eu pensei, isso não foi o oferecimento de uma interpretação já direta, assim, com a paciente, ao invés daquela escuta interpretativa? Essa que foi a questão que eu acho que meio que abandonou. Ele deu uma associação para ela de cara, ao invés dela da escuta, ela chegar a essa associação, que ele estava no outro lado no estudo da histeria. Seria minha interpretação correta? Ou eu estou viajando muito? Não, acho a interpretação ótima, correta. Porque, no final das contas, essa última sessão dos dois é uma sessão em que eles estão meio que patinando, né? Ao mesmo tempo em que ela confere uma informação importante, ela confere essa informação atuando, percebe? É como uma vingança. Por que você não dá essa informação antes? Você só dá a informação no momento que você está indo embora. E, ao mesmo tempo, o procedimento do Freud com relação a ela é um procedimento vacilante, porque ele, como ele fez em outros momentos da análise, ele agride com uma interpretação. Quando, no fim das contas, ele deveria informar a ela de que seria necessário um tempo mais longo para ser capaz de interpretar aquilo, admitir uma certa incapacidade. E, ao mesmo tempo, talvez fosse o caso de, uma vez que eles estão patinando numa hostilidade mútua, admitir os componentes de transferência. Porque esse é um elemento importante da melancolia. A melancolia, ela produz enigmas, ela produz como eu posso dizer, mistérios, né? A melancolia, ela funciona um pouco como uma esfinge, né? E no fim das contas, a melancolia, ela também tem uma relação de adulação, né? E que adulação é essa? A disponibilidade interpretativa no que diz respeito a ela. Essa disponibilidade interpretativa, ela não pode ser absolutizada. Ela parece ter um lugar absoluto no que diz respeito ao componente civilizacional. Mas no componente terapêutico, talvez ela não possa ser absolutizada. Porque diante do oferecimento do afeto à melancolia, a melancolia que está satisfeita nesse afeto recebido, ela vai enrolar o afeto a vida inteira, né? E vai permanecer nos ganhos secundários daquele sintoma. Por isso, alguns momentos interpretativos são importantes. Por isso, alguma hostilidade é importante, percebe? Mas é difícil calibrar, e nesse sentido Freud patina um pouco nisso, calibrar o nível de agressividade interpretativa para que a melancolia ela se elabore, porque a melancolia não parece ter um interesse intrínseco de se elaborar,
O que a melancolia quer é atenção, dedicação, disponibilidade interpretativa, mas a partir dos ganhos secundários, ela perde o interesse de sair da posição melancólica, que a posição melancólica ela também é bastante sedutora. Então, num certo sentido, a interpretação tem um lugar, mas quando a interpretação ela é pura e simplesmente um gesto agressivo, né? Simplesmente um oferecimento de terminação interpretativa, ela está diretamente ligada a um gesto de rompimento, né? Então, ela, fazendo de maneira diferente, ela chega e diz, olha, Freud, eu quero ir embora. O problema não é você, o problema sou eu estou num outro tempo. Aí ele diz, você está querendo ir embora porque você não quer entrar em contato com o elemento central da sua repressão. Percebe? Essa interpretação, que é essa interpretação final, como você disse numa outra aula, uma espécie de matar o chefão, ela coloca tudo ela coloca tudo a perder, né? E o debate final deles é justamente esse. Dora, você está me tratando como se você fosse a minha empregada. Que é o Freud dizendo, Dora, eu sou seu empregado e você está me tratando como se eu fosse um empregado. Você está me dando um período de aviso prévio. Mas ele diz agredindo-a. E aí, nesse momento em que há uma troca de hostilidade, é que ela revela, sim, havia na minha relação com o Sr. K uma preceptora, uma empregada, e essa empregada tem uma posição importante no caso. Aí o Freud atina, justamente, pela minha incapacidade de decifrar pelo menos alguns pontos no que diz respeito a essa melancolia, você está me dando essa informação no momento que você está indo embora. E aí Freud pode dizer a ela, você está fazendo isso porque você não quer que essa informação tenha um efeito substantivo sobre a sua elaboração melancólica, sobre o seu tratamento, né? Sobre a sua análise, por assim dizer. A Gabriela pergunta aqui, mas qual a diferença dele ter percebido ou não essa transferência? Que diferença teria feito? As duas teriam um significado importante. A dela com relação a ele poderia administrar dizendo, olha, existem sentimentos de hostilidade que você tem com relação a mim, que não são com relação a mim. Você está projetando em mim, mas eles se dão com relação a outros homens na sua vida. O seu pai e o Sr. K. E o dele com relação a ela, justamente, olha, os sentimentos de hostilidade que eu tenho com relação a você se deve ao fato de que, na minha relação com você, você desperta desejos inconscientes que me fazem querer ser visto, me fazem querer ser desejado, muito embora esses sinais não sejam propriamente explícitos. Percebe? Se isso é percebido, se isso é mostrado, e mostrado com um certo grau de prudência, acontece alguma coisa, que é a falta de necessidade do rompimento, ou a amenização da necessidade do rompimento. Ou seja, o trabalho interpretativo pode prosseguir, né? Esse é o ponto. Porque, no fim das contas, a análise, essa disposição interpretativa, ela concerne a produzir, digamos assim, um território, um cenário em que existe uma cumplicidade própria do enamoramento, mas se o enamoramento se conclui, essa cumplicidade se torna impossível, né? Então, esse é o ponto. Falando a terminologia do Barthes, do fragmento do discurso amoroso, o tipo de melancolia envolvida na análise demanda uma espécie de relação de projeção
uma relação indireta, uma relação platônica, num certo sentido, e não propriamente uma relação real, porque se a relação real ela acontece, e a transferência deixa de existir, né, para existir um enamoramento propriamente dito, ou uma relação sexual propriamente dita, deixa de existir elaboração de questões passadas para a produção de sintomas futuros, né? Aí ele diz, você esperou o prazo para ver se ele renovar. Por que... Aí ele pergunta para ela, mas por que... Ela se pergunta, né? Mas por que eu não contei a meus pais imediatamente? O caso do K. Ela diz, esperei 14 dias. Aí ele diz, você esperou 14 dias porque você estava ofendida com a figura da empregada, da preceptora, e 14 dias é o dia de aviso prévio. Então você deu esse aviso prévio para o senhor K. Ao mesmo tempo em que esse aviso prévio concerniria o fato de ele poder se explicar, renovar a proposta, chegar para ela e dizer, olha, eu posso ter jeito de boy lixo, cara de boy lixo, cheiro de boy lixo, mas não sou boy lixo, mas não deu certo. O que ele fez foi se mancomunar com a esposa e com o senhor K, de modo a classificá-la como uma menina delirante. O que é bastante ofensivo, né? E mata qualquer possibilidade de uma relação. Página 304, aí ele tratando ainda da transferência. Quando minhas expectativas de um término feliz estavam no auge, percebe? Ele na interpretação do segundo sonho, ele estava se sentindo abafando, descobrindo coisas teóricas importantíssimas, e no auge das capacidades interpretativas dele. Mas a análise não é sobre ele, a análise é sobre ela, né? Então, quando minhas expectativas de um término feliz estavam no auge, interrompesse o tratamento e destruísse essas esperanças. Também sua tendência a prejudicar a si mesma lucrou com esse ato. Ao mesmo tempo, ela também se prejudicou, né? Porque a análise é sobre ela. Quem, como eu, desperta os piores demônios que, imperfeitamente domados, habitam o peito humano, a fim de combatê-los, tem de estar preparado para não sair ileso dessa luta. Né? Percebe? Ele não ficou magoado simplesmente porque ele não teve oportunidade de tratá-la e fazê-la se sentir melhor. Ele ficou magoado porque ele se sentiu rejeitado. Né? Não só como médico, mas também como homem na relação de transferência. Teriam mantido a garota no tratamento se tivesse representado um papel, exagerando o valor de sua permanência para mim e demonstrando por ela um cálido interesse que, embora atenuado por minha posição de médico, seria como um substituto para o carinho que ela tanto ansiava? Não sei, ou seja, ele se recusa a perceber ele aceita que ele não foi capaz de gerir a transferência, mas ele não aceita a parcela dele de responsabilidade enquanto pessoa transferida, né? A incapacidade de satisfazer a exigência amorosa real é um dos traços essenciais da neurose. Os doentes são dominados pela oposição entre realidade e fantasia. Isso é uma explicação literal da própria melancolia, né? A melancolia não é sobre o amor. A melancolia é sobre a fantasia do amor. Percebe? É como a erótica. A erótica não é sobre o ato sexual. A erótica é sobre uma certa fantasia sobre o ato sexual. Percebe o que eu estou falando? Na minha analogia, na minha comparação entre a erótica, entre a imagem erótica e a imagem pornográfica. Qual é a diferença entre uma e outra? A imagem pornográfica, ela é explícita no que diz respeito ao ato sexual. A erótica, não. A erótica não é sobre o ato sexual.
É sobre acrescentar uma espécie de bruma sobre o ato sexual. Então não é sobre o amor, é sobre uma certa fantasia com relação ao amor, que torna o amor muito mais do que pura e simplesmente atos sexuais e procriação, né? Pode falar, Arthur. Toda essa questão da empregada, como ela aparece ali, a forma como ela termina, é muito interessante, porque, de certa maneira, tomando a relação, como começou a análise da Dora, ela já começa com uma certa ofensa, né? Que é o pai pedindo para ela ser analisada, para ela esquecer essa coisa dele com o Sr. K. Porque ela está agindo de forma errada quanto a isso, quando, na verdade, o pai que está errado em primeiro lugar, né? E o Freud, ele admite isso, mas é interessante como que pode ser analisado também de uma certa maneira que nessa relação o Freud é a empregada, né? O Freud é a empregada e parte do recalque, ou parte do problema com ele é que ele não é o K, ele não é o Sr. K, ele não é o pai, ele não é a pessoa desejante, ele é a pessoa subalterna que é um empregado. E aí ele fica meio que ofendido com isso, de uma certa maneira também, né? E ele, da forma como ele é despachado, é a forma despachada como empregada, né? Com o aviso prévio e tudo mais, né? Isso é interessante que aparece ali também. E nessa direção do que você acabou de comentar, é interessante que ela é levada ao Freud sem querer. Mas acontece alguma coisa no Freud com ela, né? Tanto que esse é um caso zero do Freud, é o caso mais importante, talvez, talvez um dos casos mais importantes do Freud. Ou seja, o Freud se sente estimulado pela presença dela, pela análise dela, muito embora a análise dela não tenha sido iniciativa dela, percebe? Num certo componente pode existir um ressentimento dela não dar o valor de estar diante do Freud, que já é uma figura que começa a despertar admiração. Mas, a despeito disso, a posição dela de parcial hostilidade a ele é sentida por ele como um estímulo, percebe? Ele quer ouvi-la, ele quer interpretá-la, ele quer modificar as percepções teóricas dele a partir desse caso. E a hostilidade que ele sente em relação a ela, por ela não ser capaz de admirar esse entusiasmo dele com relação a ela, faz também com que ele perceba pontos teoricamente importantes, como a teoria dos ganhos secundários, que é relevantíssima, percebe? E, ao mesmo tempo, ele não se dá conta disso. Ele não se dá conta da própria, como posso dizer, ele não elabora as causas do próprio entusiasmo dele com relação a ela, que faz com que ele obtenha ganhos teóricos tão importantes. Isso também tem uma consequência no que diz respeito à relação dele com ela, porque ela o estimula para ganhos que são próprios a ele, ganhos teóricos. Quando, no fim das contas, é para que ela o estimule, para que ele a escute e os ganhos sejam dela e não dele. Percebem? É claro que essa minha interpretação não é uma interpretação moralista, porque, no fim das contas, quando... Não importa muito o percurso, né? Se existe hostilidade, se não existe hostilidade, se existe incompreensão ou não tem incompreensão, porque, no fim das contas, o que fica é a descoberta teórica, né? Não sei se eu estou sendo muito cientificista, mas deu tudo errado, mas deu tudo certo, né? Talvez, se o caso tivesse sido diferente, os ganhos teóricos teriam sido muito pequenos. E a própria clareza sobre a transferência não teria sido obtida, né? Tem mais um texto sobre transferência, que é o caso que a gente não vai ler, mas que, se vocês se interessaram sobre isso, vocês podem dar uma olhada, que é um texto chamado O Amor de Transferência, 1915. Tá?
Os outros dois são esse texto aqui e o que nós já lemos, que é os ensaios sobre histeria. Para terminar, vamos só pegar uns pedacinhos do pós-fácil. São ele falando um pouco mais sobre a transferência. O que são transferências? São novas edições, reproduções dos impulsos e fantasias que são despertados e tornados conscientes à medida que a análise avança, com a substituição característica da espécie de uma pessoa anterior pela pessoa do médico. Se vocês repararem bem, boa parte do aspecto fantástico e interessante da melancolia se deve à transferência. Porque o que a transferência faz? Ela faz com que se vivencie em alguém algo que não é dele. Percebe? Esse é um componente relevantíssimo para o tipo de pensamento que a melancolia propicia, né? Porque quando isso é feito, uma vez que existe um descompasso entre a pessoa, o acontecimento e a origem, existe uma espécie de esforço de elaboração de fazer com que aquilo que não é se torne aproximado à idealização. É claro que sempre com resultados trágicos, né? A melancolia é um fenômeno trágico. Claro que isso não vai dar certo. Claro que isso é a receita do mal. Mas com resultados artísticos e criativos bastante significativos, né? Vocês entenderam o que eu falei? Eu vou continuar, se me ocorrer uma maneira diferente de falar a mesma coisa, eu volto. Colocando de outra forma, toda uma série de vivências psíquicas anteriores é reativada, mas não como algo passado, e sim na relação atual com o médico. Há transferências que em nada se distinguem do seu modelo no conteúdo, salvo na substituição. São, portanto, prosseguindo na metáfora, simples reimpressões, novas tiragens inalteradas. Outras são feitas de modo mais engenhoso. Sofrem uma atenuação do conteúdo, uma sublimação, como eu digo, e podem se tornar conscientes se apoiando em alguma peculiaridade real, habilmente utilizada da pessoa ou da situação do médico. Já não são reimpressões, mas edições revistas. Está diretamente ligado ao fato de que, ao mesmo tempo que a melancolia ela denota uma espécie de atavismo, né, uma espécie de imobilidade, uma espécie de estado mórbido, também o fato de que a melancolia ela age de maneira desproporcional com determinados eventos. Ou seja, se sentindo excessivamente motivada por uma coisa que, do ponto de vista comum, se percebe que não tem os componentes que justificariam aquele tipo de estímulo, né? Então é como estar sofrendo, muito triste, muito triste, muito triste, vê um passarinho e escreve um poema gigantescamente genial sobre um passarinho. É só um passarinho, percebe? Essa resposta desproporcional concerne a um gesto assemelhado à transferência. Ou seja, uma amálgama de coisas reprimidas, uma amálgama de coisas, de sensações e fenômenos que levam a uma espécie de paralisia, sendo concentrados e levados por uma experiência que não está à altura daquilo, mas é utilizada numa tentativa de ser colocada à altura. Esse é o ponto. Então, de certa maneira, uma outra maneira mais simples de dizer, levar beleza concentrada
numa vida inteira, né, ou em muitos momentos de vida, para um evento que é muito menor do que a beleza concentrada e que se torna fenomenal justamente por essa tentativa de ser transformado em alguma coisa que ele não é. Esse é o ponto. Pensando agora de uma maneira meio Macaulay Culkin em Primeiro Amor, a coisa do primeiro beijo, né? A pessoa fica... Eu acho que a geração de vocês já não é mais assim, porque tem as festas, as pessoas ficam ficando, e uma espécie de suruba de beijos que esvazia o significado do primeiro beijo como era algumas décadas atrás. Mas já aconteceu isso, das pessoas ficarem fantasiando como seria o primeiro beijo, e isso gera um sentimento melancólico, né, de quando que isso vai acontecer, será que vai ser bom, será que não vai ser? E aí, quando o primeiro beijo acontece, levar a ele uma beleza que não é dele, porque no fim das contas ele é só um beijo. Evidentemente que vai ter um componente de frustração, porque nenhum beijo está à altura da expectativa do primeiro beijo, ao mesmo tempo em que é levado ao primeiro beijo um componente de beleza que não é da ordem de contatos labiais, né, do ponto de vista habitual. Fez um pouco de sentido para vocês? Acho que tá bom, né? Gente, então, segunda-feira, deixa eu pegar o texto aqui para mostrar para vocês, só um instantinho. É um texto pequeno, então vocês leiam um e já comecem a ler o outro. No meu é o volume 12, de 14 de 1916. É o primeiro texto, e depois vocês leiam O Luto e Melancolia, que é o 170. Introdução ao Narcisismo tem umas 40 páginas, e o Luto e Melancolia é pequenininho, tem também umas 40 páginas. Então, eu acho que a gente não consegue tratar de tudo num único encontro, mas não façam muito corpo mole, né? Tentem ler o máximo que vocês puderem. Tá? Gente, muito obrigado pela companhia. Fiquem bem. Façam boas leituras. Eu já passei o outro texto também para vocês, né? O seguinte, que é o discurso melancólico, que a gente vai começar depois que a gente terminar. Então pode ser que, sim, semana que vem a outra a gente já comece o discurso melancólico. Beleza. Tchau, pessoal. Fiquem bem. A gravação. Ah. Boa noite. Tchau, tchau, Arthur. Tchau, tchau.